Sejam bem-vindos ao primeiro encontro do Fórum Mundial Amazônia Mais 21. O Amazônia Mais 21 é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Porto Velho, Agência de Desenvolvimento de Porto Velho e Federação das Indústrias de Rondônia, com correalização da CNI e IEL. Agradecemos aos patrocinadores, o Governo do Estado de Rondônia, o SEBRAE, a Energisa e a ESBR Usina de Jirau. Elaboramos uma agenda técnica com vários encontros preparatórios e reuniões temáticas que começam agora com este encontro aqui, em agosto, e vai até outubro. Essas reuniões são preparatórias para o grande debate que está marcado para acontecer nos dias 4, 5 e 6 de novembro, onde teremos 3 dias de intensas discussões sobre a Amazônia. O Amazônia Mais 21 conectará governos, empreendedores, cientistas, pesquisadores, setor produtivo, investidores e a sociedade geral. O objetivo é dialogar sobre a geração de riquezas na região amazônica, com proteção plena e conservação. Informamos também que foram disponibilizadas as inscrições no site amazonia21.org. Salas com tradução simultâneas em inglês e espanhol também estarão disponíveis para todos que tiverem interesse e quiserem acompanhar. Nós estamos recebendo aqui, no estúdio da CNI, aqui em Brasília, o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, general Hamilton Mourão, também a presença do presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade. Eu sou o Marcelo D'Angelo, diretor executivo do Band News e do AgroMais, jornalista, e vou com vocês para mediar esse evento. Eu passo logo a palavra ao presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade. Bom dia a todos, a todas. Eu cumprimento aqui o excelentíssimo vice-presidente da República do Brasil e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, general Hamilton Mourão, o presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, Marcelo Tomé, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Antônio Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, José Adriano, e o prefeito do município de Porto Velho, Hildon Chaves. Excelentíssimo vice-presidente, é um prazer muito grande recebê-lo na nossa casa para a discussão de um tema tão importante. Quero também agradecer à Band, através do Marcelo, a parceria importante para nós. O vice-presidente Hamilton Mourão, a abertura desse Fórum de Sustentabilidade da Amazônia, nós pretendemos, até o final deste ano, discutir e apresentar projetos para o desenvolvimento sustentável desta importante região do Brasil. Muito se fala da Amazônia, mas poucos a conhecem. Alguns até nunca estiveram por lá. É uma região de extrema complexidade, com a dimensão do seu território correspondendo a 55% do Brasil, com uma imensa biodiversidade, riquezas naturais, água, minérios, uma população de brasileiros que também tem direitos à qualidade de vida, à educação, à saúde, ao trabalho e à renda. Diferentemente de algumas informações distorcidas e até meias-verdades, o Brasil e os brasileiros têm compromissos firmes com a preservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua tarefa, excelentíssimo vice-presidente, não é fácil, mas o senhor reúne as qualidades e a competência para enfrentá-la. A criação do Conselho da Amazônia, presidida pelo vice-presidente da República, general que viveu nesta região e a conhece como poucos, é a maior prova do compromisso do governo brasileiro com a preservação e o desenvolvimento desta região. A indústria brasileira está entre as menos poluentes do mundo. Somos responsáveis. Queremos contribuir na criação de um modelo de desenvolvimento que considere o potencial dos recursos existentes,
garanta o crescimento econômico e social a longo prazo e atenda às metas e compromissos assumidos pelo Brasil em diversos acordos, como o Acordo de Paris, respeite as leis e o controle transparente. Temos condições de sermos o líder mundial da economia de baixa emissão de carbono e da bioeconomia. Queremos, senhor vice-presidente, preservar e desenvolver a Amazônia para o Brasil e para os brasileiros. E temos a certeza absoluta de que o senhor, como presidente deste conselho tão importante, ajudará nessa contribuição e nessa construção de uma Amazônia legal, uma Amazônia que preserve o meio ambiente, mas que também promova o desenvolvimento sustentável do país, o que é importante, não só para a Amazônia, mas para todo o Brasil. Muito obrigado, senhor vice-presidente, pela sua participação com a gente neste evento. Agradeço ao Dr. Robson e tenho a honra de passar a palavra ao vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, general Hamilton Mourão. Muito bem, senhor Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo D'Angelo, diretor executivo da Band News TV, senhores presidentes das federações de indústria da área da Amazônia aqui presentes, senhor prefeito do município de Porto Velho, porta de entrada da Amazônia Ocidental, senhoras e senhores, foi com muita satisfação que aceitei esse convite do presidente da CNI para participar desse Fórum Amazônia Mais 21, uma iniciativa extremamente pertinente, louvável nesse momento que nós estamos vivendo, e que coloca a CNI e suas federações afiliadas no caminho que nós, do governo federal, estamos buscando fazer, no sentido de proteger, preservar e desenvolver a nossa Amazônia. Nesse sentido, então, vou passar a fazer algumas considerações no sentido de qual é a nossa visão para buscar a solução dos problemas que aflige a Amazônia Legal e, em particular, o bioma amazônico. É importante, não é, nós nos situarmos no que está acontecendo nesse mundo de hoje, um mundo que passa por um processo de mudança extraordinário, rompendo aquilo que vinha sendo uma evolução mais lenta ao longo das 3 últimas décadas. A chegada da pandemia do Covid-19, se comportando praticamente como um processo de guerra, mudou totalmente as relações e mudou totalmente a estrutura econômica. Ainda não sabemos o que vai emergir disso aí. Ao mesmo tempo, nós vemos que a globalização que havia se iniciado a partir ali do início dos anos 90 do século passado, quando houve a dissolução da União Soviética, e a partir daquele momento, não é, o Francis Fukuyama escreveu um livro chamado O Fim da História, e se considerava que isso seria um momento único e exclusivo de um mundo unipolar, não é, sob a égide dos Estados Unidos da América. Essa globalização ela passa a sofrer, não é, uma ameaça, e a pandemia do Covid-19, não é, desencadeia essa ameaça de uma forma muito mais contundente. Ao mesmo tempo, vimos a ascensão da China. Há pouco mais de 40 anos atrás, a China era um país agrário, rompendo as estruturas que haviam sido criadas pelo regime comunista sob a égide do Mao Tse-tung, e aí, quando Deng Xiaoping assume o governo na China, ele implementa aquilo que se denomina atualmente capitalismo de Estado, e transforma a China desse país agrário em um país altamente industrializado e com uma tecnologia de ponta, e retira milhões e milhões de chineses, não é, de uma condição subhumana e coloca no consumo. Ao colocar no consumo, torna-se o maior mercado mundial. E, a partir daí, ameaça a hegemonia americana por meio
de um forte comércio, desse avanço tecnológico e de conquistas, não é? E, principalmente, de políticas externas mais agressivas, buscando se posicionar no mercado mundial. Isso leva a que alguns analistas e alguns historiadores busquem ressuscitar aquilo que na história ficou conhecido como o dilema ou armadilha de Tucídides, não é? Que era a questão das guerras do Peloponeso, quando Atenas, a potência principal, sofre, não é, com a ascensão de Esparta, termina por ir à guerra, e isso resulta, não é, no fim do mundo helênico e a ascensão de outros impérios no mundo a partir daquele momento. Também essa disputa e a Covid-19 leva a que o mundo volte a pensar na realocação das suas cadeias de valor, não é? Estamos vendo aí países da Europa Ocidental, o Japão, não é? O próprio Estados Unidos, buscando trazer de volta processos industriais que tinham sido realocados em países onde a mão de obra era mais barata ou os insumos estavam mais perto. Essa realocação das cadeias de valor é algo que nós temos que olhar com muita atenção. Por quê? Porque o Brasil pode se apresentar como um parceiro extremamente confiável para receber essas indústrias com base no parque industrial que nós já temos instalado e com a capacidade existente no nosso país. E, ao mesmo tempo, estamos entrando naquilo que se conhece como a economia do conhecimento. A economia baseada no aço, no carvão, não é, em grandes estruturas, ela começa a perder espaço para a economia do conhecimento, a economia 4.0, 5.0, e que vai se estabelecer na esteira do avanço que será o 5G, não é, que está chegando no mundo e no nosso país tem que chegar no mais curto prazo possível. O 5G vai nos colocar em termos de comunicação, em termos de realização, na velocidade de um piscar de olhos, e vai mudar totalmente as relações dentro do nosso país e no mundo como um todo. Também, esse século XXI é o século da sustentabilidade. A sustentabilidade como vertente do pacto de gerações, porque a nossa geração não pode esgotar os recursos existentes do planeta e nada deixar para aqueles que vão nos seguir. Então, é um tema, não é, que é muito caro a todos aqueles que vivem no mundo de hoje. E aí surge esse conceito já de algum tempo, não é? ESG, né? Das abreviaturas em inglês, S do social, o E de environment, do meio ambiente, e o G de governance, da governança. Então, as grandes empresas, bancos, não é? Indústrias, todas hoje estão raciocinando em cima, né, desse conceito. Fundos de investimento ficam olhando aonde irão colocar seu recurso, desde que, não é, a área onde vai ser destinado, esse conceito esteja muito claro. E nós temos que, obviamente, estar sintonizados com isso. Portanto, o compromisso global com a sustentabilidade é urgente para o nosso Brasil, porque ele perpassa o nosso comércio, não é, o nosso comércio exterior e também o comércio interno aqui no Brasil, a imagem do nosso país perante o restante da comunidade internacional. E aí eu sempre quero deixar muito claro, nós não somos os vilões da sustentabilidade, muito pelo contrário, não é? Nós somos, inclusive, daqueles que temos a matriz energética mais limpa, temos mais de 60% do nosso território com a cobertura vegetal original e dentro da Amazônia, 84% da floresta está em pé, preservada. E, obviamente, isso irá afetar o desenvolvimento, e desenvolvimento hoje é sustentável. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, é um pleonasmo, porque o desenvolvimento tem que ser baseado nessa visão. Aí, então, temos a nossa Amazônia. O Robson tocou aqui, né? Quase 60% do nosso território, quando colocamos a Amazônia Legal em evidência, né? São 5,2 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 4,2 milhões de quilômetros quadrados, né, de bioma Amazônia, de floresta.
A União Europeia, tem 4,4 milhões de quilômetros quadrados. Então, para a gente ter uma comparação disso aí. Né? É uma fronteira inexplorada no planeta. Outra fronteira inexplorada, só a Antártica. Não tem mais nenhum canto inexplorado nesse planeta, não é, igual à Amazônia. E lá nós temos uma rica biodiversidade, 20% da água doce do mundo está lá. Água será um problema dentro de 20, 30 anos ou até menos no mundo. O mundo vai matar e morrer por água. E o Brasil tem água abundante, nós vamos vender água. Eu não vou estar vivo para isso, mas os mais novos aqui vão ver isso aí. A grande reserva mineral, energia renovável, tanto eólica como solar, o seu papel dentro do equilíbrio climático e, obviamente, a produção sustentável. Está aí a nossa Amazônia, nós temos várias Amazônias, eu destaco em amarelo, que é a Pan-Amazônia, né, que abrange, então, os nossos vizinhos da Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e parte do Equador. A Amazônia Legal, né, que abrange 9 estados, essa linha em vermelho, e o bioma Amazônia. Em relação aqui, eu quero destacar, é que tem que ficar muito claro, e eu procuro sempre transmitir isso em todos os fóruns que eu vou, a Amazônia não é uma coisa única. Existem 22 tipos de floresta diferente aqui dentro. Não é uma floresta única. E é muito menos é uma planície. Né? Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, o nosso ator Leonardo DiCaprio, né, para ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira. Nós fazemos uma marcha de 8 horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. E ele vai aprender em cada socavão que ele tiver que passar que a Amazônia não é uma planície. E aí entenderá melhor, né, como funcionam as coisas, né, nessa imensa região. Mas o que eu deixo claro é que nós temos uma área antropizada, humanizada, que vai aqui do Nordeste, leste do Acre, passa pelo norte de Rondônia, sul do Amazonas, norte do Mato Grosso, esse sul do Pará, leste do Pará e o Maranhão. Aqui já está humanizado. São os 16% de Amazônia onde não temos mais a floresta. Temos áreas que têm que ser regeneradas, tem alguns projetos que estão andando muito bem de integração da floresta, pecuária e lavoura, mas essa é a Amazônia antropizada, é o arco de humanização. Temos a Amazônia Central, que vai daqui do rio Xingu ao rio Madeira. Essa área aqui, a Amazônia Central, onde nós temos que impedir o avanço predatório. E a imensa Amazônia Ocidental, praticamente intocada. Então, é isso que nós temos que ter em mente quando falamos de Amazônia. Desafios para uma Amazônia sustentável. Os ilícitos ambientais, não só do desmatamento, da queimada, mas biopirataria, exploração ilegal de minérios, não é só o ouro, nós temos lavras de manganês sendo exploradas ilegalmente na Amazônia. O baixo desenvolvimento socioeconômico. O Brasil, na grande parte da sua vida independente, esteve de costas para a Amazônia. Apenas a partir dos governos de presidentes militares no século passado se iniciou um processo organizado de ocupação e de desenvolvimento daquela região do país. A questão da regularização fundiária. Temos mais de 500 mil famílias assentadas na Amazônia que não têm título de terra. O Estado brasileiro as colocou lá e abandonou. Infraestrutura deficiente. As estradas da Amazônia são os rios, mas as hidrovias têm que estar devidamente balizadas, devidamente canalizadas, para que o escoamento da produção seja feito da melhor forma possível. E bem como as poucas rodovias existentes têm que estar devidamente asfaltadas, não é? E com capacidade para fazer a ligação entre a Amazônia e o restante do país. Um modelo extrativista predatório ainda, de derrubar a floresta, precário desenvolvimento tecnológico e a conscientização ambiental. Todos temos que ter a consciência de que desenvolver a Amazônia é desenvolver o Brasil.
Agropecuária no bioma Amazônia, muito se fala disso. Não tem importância significativa na economia nacional, tem muito mais na economia local. A produção local da Amazônia abastece as 500 cidades que existem por lá. E em porcentagem do total nacional, açúcar é 0,5%, algodão 2%, laranja 2%, café 3,5%, milho e a soja não chegam a 10%, e uma bovinocultura de corte que está localizada no Mato Grosso, Pará e Rondônia. Então, não existe, não é, essa situação de que o Brasil está exportando para o resto do mundo produtos que saem ilegalmente da floresta. Se isso ocorre, é numa percentagem ínfima. O Conselho Nacional surgiu da necessidade de estabelecer uma nova política, para a Amazônia. E a grande missão do Conselho, coordenar e integrar as ações governamentais. Os diferentes ministérios possuem políticas para a Amazônia, mas termina por haver desperdício de recursos, falta de sinergia e, consequentemente, não se atingem os objetivos propostos. E em torno desses 3 grandes eixos, proteger, preservar e desenvolver. É uma instância de articulação entre o Estado brasileiro, o setor privado, a comunidade internacional e a sociedade civil. Composto por 15 ministérios e 5 comissões. Comissão de proteção, preservação, desenvolvimento e a de cooperação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que é a mais recente. Óbvio que nós seremos julgados por nossos resultados e não por nossas intenções, e essa é a minha maior angústia o tempo todo. Nós temos que apresentar resultado. E os resultados estão centrados nos 3 grandes eixos, de preservação, de proteção e de desenvolvimento sustentável. Então, na questão da preservação, a gestão ambiental, com o monitoramento, o alerta antecipado, o manejo florestal e a recuperação de áreas degradadas que existem naquela área já humanizada. O ordenamento territorial, a regularização fundiária, os assentamentos rurais devidamente regulamentados e uma base cartográfica que até agora nós não temos, senhoras e senhores. Parte da Amazônia ainda tem como base cartográfica os trabalhos do projeto Radan da década de 70 do século passado. Então nós temos que terminar esse trabalho. Na proteção, uma pronta resposta para os incidentes, ilícitos ambientais e fenômenos naturais. Ou seja, incrementando os processos de segurança. Também a própria questão dos nossos vizinhos e a aplicação da política e da estratégia nacional de defesa. E aqui no desenvolvimento sustentável, grande tarefa da iniciativa privada, da sociedade civil. Temos que ter uma infraestrutura sustentável, energética, logística e de comunicação, inovação e competitividade e o respeito à biodiversidade. E políticas públicas que avancem na saúde, saneamento, assistência social, produção sustentável e, obviamente, educação. Então, esses são os resultados que nós temos que buscar. Também é importante as ações aqui do Conselho Nacional e as pressões que nós viemos sofrendo atualmente. Pressões essas ligadas ao aumento do desmatamento, a pressão da comunidade internacional, carência de recursos dos órgãos de fiscalização. Nós herdamos IBAMA, ICMBio, FUNAI, com metade do seu efetivo. E, obviamente, como foi tocado aqui pelo Robson, nas palavras iniciais dele, muita desinformação sobre a Amazônia. Uma primeira coisa que tem que ficar clara,
onde ocorre queimada na Amazônia, naquela área humanizada. A floresta não está queimando. E, no entanto, a imagem que é passada para o resto do Brasil e para a comunidade internacional é que tem fogo na floresta. E não adianta você mostrar o mapa da NASA, mostrar o mapa do INPE, que a turma não aceita o dado. O nosso conselho ele lançou a Operação Verde Brasil 2, que está já com 3 meses de trabalho. Nos articulamos com todos os estados, eu estive pessoalmente com cada governadora do Amazonas e, posteriormente, já fiz 2 reuniões por videoconferência com os nossos governadores. Estamos buscando capacitar os órgãos que atuam na Amazônia e coordenando as nossas ações com países e investidores, sejam eles estrangeiros ou nacionais, e trabalhando nesses 4 grandes aspectos. Uma articulação com os estados da Amazônia, com os países vizinhos, com a iniciativa privada, com a sociedade civil, a comunicação social para que nós tenhamos o domínio da narrativa e não fiquemos a reboque de outras criações que são feitas, a busca de financiamento, seja pela reativação do Fundo Amazônia, seja recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e outros recursos que nós estamos buscando para financiar projetos de desenvolvimento na Amazônia. E termos a consciência situacional, que é o termo moderno que se coloca face à gama de informações e dados que todos nós temos, e aí temos que ter a capacidade de extrair o que é importante daquela quantidade de dados e, com isso, termos a consciência situacional. Isso foi copiado, vamos dizer assim, do cockpit de um piloto de avião, com aquela quantidade de instrumentos que ele tem na sua frente e que ele tem que ter aquela capacidade, aquela consciência do que está ocorrendo na volta dele e ele ter a certeza que ele está voando na direção certa, não é? Na altura correta e não está de cabeça para baixo. É a consciência situacional que nós temos que ter em relação à Amazônia. Reprimir ilícitos ambientais não é suficiente. Então, nós não podemos atuar, o Estado brasileiro não pode aparecer na Amazônia única e exclusivamente com um helicóptero, com 20 soldados armados e mais agentes do IBAMA para reprimir única e exclusivamente o que está acontecendo lá. Ela precisa de um novo modelo de desenvolvimento, baseado no quê? Na pesquisa e inovação, em cima da rica biodiversidade, levando a que a bioeconomia efetivamente funcione, pare em pé e produza para a Amazônia e utilizando para isso as parcerias público-privadas. Os resultados esperados para a ação do Conselho Nacional da Amazônia. É óbvio, na área ambiental, não é, a redução dos ilícitos, não é, o controle, não é, desse desmatamento e queimada. Na área econômica, não é, avançar no desenvolvimento da Amazônia com uma gestão moderna e eficiente. Fortalecer a imagem do Brasil no exterior e dentro aqui, junto à nossa sociedade. Um ganho social para a população da Amazônia, fortalecendo a cidadania e a proteção das comunidades nativas. E afirmar a nossa soberania sobre aquela área do país, não é? Mantendo a presença do Estado cada vez mais atuante. E quando eu falo na presença do Estado, é no Estado nos seus 3 níveis, não é? Federal, estadual e municipal. A Operação Verde Brasil, eu coloco isso sempre de uma forma muito clara, né? Ela começou ali no dia 11 de maio. Nós, para termos sido mais eficientes, nós teríamos que estar operando desde o início do ano, né? Para podermos diminuir o desmatamento ilegal, mas o Conselho só foi criado em fevereiro, né? Logo depois entrou a pandemia, então só conseguimos nos reorganizar para enfrentar essa situação a partir de maio. Operamos até o presente momento sem recursos, né? As Forças Armadas foram acionadas para apoiar os órgãos de fiscalização, o IBAMA, a CMBio, o FUNAI, e, obviamente, os próprios órgãos estaduais. E, nesse meio tempo, né, foram aplicados aí
multas e com mais material apreendido totalizam mais de 500 milhões de reais, não é? Grande apreensão de madeiras ilegais, não é? Embargo de áreas que estavam sendo desmatadas, não é? Ao mesmo tempo, não é? Iniciou-se um processo de redução do desmatamento, que apareceu em julho, pela primeira vez ao longo aí dos últimos 17 meses, nós tivemos uma redução no desmatamento no mês de julho, né? E agora estamos entrando na temporada das queimadas. Para isso, nós buscamos enfrentar inicialmente com um decreto presidencial instituindo uma moratória do fogo, óbvio que liberando, né, o uso do fogo dentro dos limites previstos, né, aí pelo próprio trabalho na terra e pela própria cultura local existente, mas bem limitado isso, né? E agora, a semana passada, o Congresso aprovou o crédito extraordinário para o prosseguimento da operação e, como consequência, não é, os comandos operacionais estarão intensificando as suas ações, não é, a partir da semana que vem, e vamos levar isso até o final do mês de novembro, no intuito, então, de chegarmos ao fim desse ano com um resultado positivo na redução de queimadas, né, e, obviamente, nos prepararmos para impedir o prosseguimento do desmatamento ilegal. Então, esses são os trabalhos. Estamos estruturados aí em 3 comandos conjuntos, um com sede lá em Manaus, o outro com sede em Belém e o outro com sede em Cuiabá, né? Então, esse triângulo, esse vértice, né, nós estamos operando com apoio de aeronaves da Força Aérea, da Marinha, do Exército, barcos patrulha da nossa Marinha e, obviamente, né, as equipes especializadas das agências de fiscalização. Mais uma pergunta importante, general. Existem mais de 20 milhões de brasileiros naquela região. Apesar da grande proporção, são mais de 55% do território brasileiro abrangidos pela Amazônia, esses brasileiros aguardam ainda por oportunidades de emprego, de desenvolvimento, de crescimento. Como é que o governo está analisando isso? Existe um papel também da conectividade para a Amazônia? A tecnologia pode ajudar nesse desenvolvimento? É óbvio, né? Aí você tem a questão da educação. Na educação, ela tem que chegar a todos os cantos da Amazônia, né? Ainda ontem eu recebi os representantes aí da Universidade Federal da Amazônia com um projeto, né? Federal do Amazonas, perdão, com um projeto bem ambicioso, né, de expansão da rede universitária para a área ali de São Gabriel da Cachoeira, para a área do Alto Solimões, né, para a área lá do Vale do Juruá, né, para a região ali do Vale do Rio Madeira, né, onde você teria hoje, que são polos da própria universidade, a gente expandir aquilo para novas universidades, com cursos especificamente voltados para as atividades a serem desenvolvidas. Não adianta chegar lá em Humaitá ou lá em Tabatinga e eu botar um curso de filosofia, sociologia. Isso não interessa para aquela região. O que interessa para aquela região são cursos voltados, então, tanto na área tecnológica como na área, não é, de produção agrícola, não é, que realmente deem um ganho de conhecimento para a população e a população possa transformar aquele conhecimento numa atividade produtiva. E aí a conectividade ela entra, né, como fundamental, e aí na Amazônia existe aquele projeto Amazônia Conectada, do lançamento do cabo de fibra ótica ali utilizando os nossos rios, mas nós temos que avançar nessa comunicação via satélite. Nós estamos chegando agora, o 5G vai chegar, o 5G vai ser uma realidade na Amazônia, e aí o uso de nanosatélites, microsatélites, né, que vão permitir, não é, um avanço muito maior na interligação da Amazônia com o restante do país. E também, né, Marcelo, está tudo centrado na bioeconomia. E a bioeconomia é um tripé. Em primeiro lugar, são as cadeias de valor devidamente mapeadas, cadeias de valor amazônica, né? É o açaí, é o babaçu, é o cacau, é a piscicultura, né? Uma infraestrutura logística que sustente isso aí, baseada o quê? No que é a realidade amazônica, de rios navegáveis e portos que tenham capacidade para transportar, não é, essa produção. E
financiamento para que isso possa ocorrer. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Eu quero passar a palavra primeiro ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Marcelo Tomé. Seja bem-vindo ao Fórum Mundial Amazônia Mais 21. Muito obrigado, Marcelo. Cumprimento o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que aceitou o convite para contribuir conosco na jornada do Amazônia Mais 21, abrir os trabalhos neste resgate desta iniciativa, que já deveria ter sido entregue em Porto Velho em maio do corrente ano e que teve que ser suspensa em função da pandemia. Cumprimento o prefeito Hildon Chaves, cumprimento meu amigo e apoiador que apoiou, que acredita nesta iniciativa, presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. Cumprimento também meus colegas, companheiros, presidentes de federação da região amazônica que nos acompanham aqui, José Adriano e Antônio Silva, e todos os demais que nos assistem, meus cumprimentos. Esta iniciativa, Marcelo, tem por objetivo discutir com profundidade o desenvolvimento sustentável da Amazônia, e é uma honra poder iniciar esse trabalho, convidando a todos a participar dessa jornada que hoje se inicia. Buscaremos, ao longo destes meses, de todos os encontros, encontrar efetivos caminhos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Esse é o nosso objetivo e contamos com todos neste processo. Muito obrigado, Marcelo, pelas palavras. Eu quero passar também agora a palavra ao prefeito do município de Porto Velho, Hildon de Lima Chaves. Seja bem-vindo também ao fórum. Muito obrigado pela presença, prefeito. Marcelo, eu inicio essa fala saudando o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, que foi peça fundamental para a realização deste debate, que interessa não só a Rondônia, não só ao Brasil, mas a todo o mundo. Essa questão ambiental está no cerne das principais discussões relacionadas ao tema nos 4 cantos da Terra. E é uma oportunidade de discutir a preservação da Amazônia com desenvolvimento sustentável. Os amazônidas têm que participar necessariamente deste processo. Isso não pode ser não deve ser discutido apenas em fóruns externos, com quem não conhece, com quem não vivencia a realidade de viver, trabalhar e gerar emprego e renda na Amazônia brasileira. Perfeito. A importância desse fórum cabe muito bem em trazer voz a quem vive na Amazônia, quem cresce na Amazônia e precisa também da Amazônia, assim como o resto do país e também do mundo, como o senhor colocou. É importante ouvir o depoimento do senhor, que está à frente de uma prefeitura importante, a capital do estado de Rondônia, Porto Velho. Quais são as dificuldades e os principais desafios que se enfrenta na administração de uma prefeitura, de uma capital lá na região? Existem questões específicas, prefeito? Você pode nos contar, por exemplo, qual é essa experiência que o senhor tem acumulado lá? Bom, Marcelo, para começar, o município de Porto Velho é maior que o estado de Sergipe, é maior que a Bélgica. As principais dificuldades são relacionadas principalmente ao transporte. Nós estamos falando de 7.000 quilômetros de estradas vicinais que têm que receber manutenção rigorosamente todos os anos. São 7.000 quilômetros de estradas, um município com 34.000 quilômetros quadrados, é maior que a Bélgica, maior que o Estado de Israel. Isso tudo tendo que ser gerido com orçamento de prefeitura. Quer dizer, nós temos um tamanho de um Estado, mas um orçamento limitado por se tratar de um município. Nós temos que transportar alunos por via aquaviária. Adquirimos recentemente uma frota de 146 ônibus escolares. São desafios quase que intransponíveis. Saindo de Porto Velho em direção a Rio Branco, nós vamos andar mais de 300 quilômetros dentro do município de Porto Velho. Então, o transporte de pacientes nessa situação é extremamente complexo. Nós temos que transportar pacientes, muitas vezes, de barco.
depois por estradas vicinais. Então, as dificuldades realmente são muito grandes, e por isso a importância deste fórum, desta discussão, no sentido de nós buscarmos alternativas para fomentar o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, preservar o nosso bioma amazônico. Essa dificuldade de transportar passageiros, enfim, os habitantes, são distâncias realmente muito grandes, né? Que tipo de parcerias ou que tipo de convênios é preciso buscar para tentar encontrar esses atalhos, né, prefeito? Como tem sido o desenvolvimento desses acordos no âmbito com o governo do Estado, com o governo federal, enfim, quais são as principais estratégias que têm sido desenvolvidas lá em Porto Velho? Nós temos várias parcerias, temos parceria com o governo do Estado na questão do transporte escolar. A parte aquaviária hoje é responsabilidade do governo do Estado, isso auxilia. Nós temos duas redes educacionais, a do município, que vai do primeiro e segundo ciclo, e a do próprio Estado. Então, nós transportamos os alunos do Estado no transporte terrestre, e o Estado está fazendo o transporte aquaviário. Mas o fundamental é o desenvolvimento econômico da região. Nós nunca vamos ter uma efetiva preservação do nosso bioma amazônico sem fomentar a pesquisa, agregar valor aos nossos produtos. Isso o grande exemplo é o que acontece em Manaus, como foi mencionado, e de forma muito correta, que o vice-presidente general Mourão acabou de citar o exemplo de Manaus. Nós precisamos, efetivamente, industrializar os nossos produtos na região e, desta maneira, gerar emprego e renda. E eu vejo também a questão da regularização fundiária como uma questão estratégica. Nós temos, e isso foi mencionado também pelo general Mourão, de forma, mais uma vez, muito apropriada, nós temos bancos de fomento, como o Banco da Amazônia, mas que tanto ele quanto o Banco do Brasil não consegue fomentar o pequeno produtor rural por falta do título de propriedade da terra. A regularização fundiária da Amazônia vai ser o grande marco de uma transição de uma economia primária, de uma economia baseada no desmatamento ininterrupto, para a aplicação e implementação de tecnologia, de financiamento para essa tecnologia, para que nós não precisemos necessariamente manter este ciclo perverso que irá, enfim, cada vez mais aumentar o nosso passivo ambiental. Eu queria trazer o Marcelo Tomé para essa conversa também. Marcelo, o prefeito citou aqui o desafio de agregar valor às cadeias produtivas. Citou também a questão de trazer novas tecnologias. Como a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia tem acompanhado, certamente é uma parceira importante aí nesses projetos, nesses programas. O senhor pode comentar um pouco e avaliar essas ideias e desafios? Marcelo, as oportunidades estão postas, muito se fala da bioeconomia, da grande biodiversidade que o bioma amazônico nos apresenta, das possibilidades no segmento de energias renováveis, seja energia solar, ou mesmo biomassa e outras possibilidades, mineração sustentável, agricultura e agropecuária sustentável. Diversas são as possibilidades para avançarmos em segmentos que dialogam com a identidade econômica, com a vocação econômica do bioma amazônico, em especial, como disse o vice-presidente general Mourão, nesse arco sul, esse arco antropizado que contempla o estado de Rondônia, Pará, Mato Grosso. Temos inúmeras oportunidades. Agora, como é que a gente tira isso do papel? Esse é o maior desafio, e é isso que buscamos responder. Talvez essa questão seja mais importante: como é que a gente tira essas possibilidades do papel e transforma uma agenda positiva numa agenda propositiva e efetiva.
senão através da inovação, da pesquisa e da ciência. Precisamos nos afastar da opinião e nos aproximar do conteúdo científico que permitirá transformar essas possibilidades econômicas numa agenda efetiva de geração de emprego, de renda, de impostos, de bons negócios, de prosperidade, bem-estar e felicidade aos amazônidas, de impostos para o Brasil, nos afastando da atividade ilegal, como disse o prefeito, e nos aproximando de negócios estruturados. Então, a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, coordenado pela Confederação Nacional da Indústria e todas as demais federações, fortemente atuam na agenda do desenvolvimento de negócios a partir da percepção das oportunidades que temos do bioma amazônico e outros, na famosa agenda da bioeconomia, nos diversos segmentos que elas nos apresentam, como já citei anteriormente. Então, o fortalecimento da pesquisa, da inovação, é fundamental para que a gente transforme isso em realidade. Bom, o desafio também de desenvolver a infraestrutura na região, especialmente numa região tão extensa, tão grande, e com biomas tão diferentes, como citado aqui pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão, sem dúvida segue aí por demandar a união entre atores privados e as autoridades públicas, né, prefeito? Gostaria de ouvir um comentário aí do senhor sobre esse assunto. Sem dúvida, essa integração ela é fundamental. Nós precisamos implementar, por exemplo, as tecnologias, Marcelo, já existentes, como, por exemplo, irrigação, mas para isso é necessário financiamento. Para isso é necessário a regularização fundiária. Eu volto a este tema. A grande solução para a Amazônia passa pela regularização fundiária, e o raciocínio é simples. Um pequeno produtor rural hoje precisa ocupar uma quantidade de terras muito maior do que seria necessário se ele tivesse apoio a financiamento, tivesse apoio à tecnologia. É esse o raciocínio. Nós desenvolvemos, só a título de exemplo, um programa de distribuição de mudas de café clonal no município de Porto Velho, na zona rural. 1 hectare de café clonal é diferente do café convencional. Ele produz, convencional, 12 sacas por hectare. O clonal passa de 40, e se irrigar, pode passar de 100 sacos por um único hectare. É uma área de 100 por 100. Isso garante o sustento de uma família inteira. E isso também repercute na cidade, na geração de emprego e renda, na medida que esses milhares e milhares de agricultores que foram atraídos para a Amazônia passarem a ter um poder aquisitivo maior. Isso gera também emprego e renda na cidade, desenvolvimento, progresso e mais relevância para a Amazônia como um todo, e principalmente usando menos terra. Esse é o caminho principal que nós temos que discutir. A responsabilidade pela preservação do bioma amazônico tem que caminhar junto com desenvolvimento econômico, com educação, com progresso, com saúde de qualidade, e tudo isso só acontece com investimento. Antes de voltar para mais uma questão sobre o próprio fórum, né, Marcelo? Acho que vale a pena também um comentário, ouvir aqui o prefeito. Afinal de contas, a complexidade desse desafio, ela não é só nacional, ela é internacional. O próprio município ali, o estado, é região de fronteira com países ali que compõem também essa Amazônia, e tudo o que tem relacionado a esse fato, né? Combate à criminalidade internacional, inclusive, tráfico é um desafio duro de combate ali naquela região. Enfim, é uma complexidade ainda maior por conta dessa relação internacional, né, prefeito? O estado de Rondônia acaba sendo um corredor, uma rota de passagem, principalmente dos países que fazem fronteira com a região, de entorpecentes. Isso causa dificuldades na área, afeta inclusive a saúde pública pela facilidade de acesso. Mas
nós não deixamos de ser uma das principais rotas. Acredito que não só Rondônia, mas toda essa parte do Brasil aí, que vai até o Mato Grosso do Sul, até o Paraná, é uma fronteira enorme, é muito difícil de se manter. Enfim, isso é um desafio global, porque parte desses entorpecentes, eu atuei nessa área quando era promotor de justiça, acaba também sendo escoado para outros países. Então, isso também interessa ao mundo. Eu acho que a proposta do Fórum Amazônia Mais 21, Fórum de Diálogos, é o estabelecimento de um diálogo franco e propositivo, sem ativismo, sem ideologia, sem bandeiras partidárias, mas com compromisso. Com compromisso de desenvolvimento sustentável da região por pessoas que queiram contribuir. Governos, empresários, academia, fundamental nesse processo, sociedade civil organizada, instituições financeiras, entendendo a importância de construir soluções que sejam adequadas e que dialoguem com essa identidade amazônica, e não importação de soluções, ou muitas vezes soluções propostas por gente que não conhece o território, que nunca andou pela Amazônia, que não conhece como vive de fato um ribeirinho e quais são as necessidades do ribeirinho de acesso à escola, de acesso à saúde, que quer ter conexão à internet para poder ampliar sua produção. Então, são diversas dimensões que devem ser tratadas e eu acho que o fundamental é a gente deixar de tratar o tema Amazônia como uma partida de futebol em que tem torcidas opostas. A Amazônia é uma porção do território brasileiro, os amazônidas são brasileiros, têm direito a acessar os serviços previstos na Constituição. E a garantia de conservação ao bioma amazônico só será possível através do desenvolvimento econômico. De outra forma, a gente vai continuar convivendo com áreas que não têm dono, por isso o tema da regularização fundiária é tão caro à conservação do bioma amazônico, porque quem é dono, cuida. E eu acho que isso é, sim, uma inflexão no combate aos atos ilícitos cometidos sobre o bioma amazônico. Regularização fundiária, inovação, pesquisa e redução do déficit de infraestrutura que a região tem são passos fundamentais para o desenvolvimento sustentável da região. E para que isso seja possível, a gente precisa conversar. Colocar lados que hoje são opostos numa mesma direção para que a gente encontre as melhores soluções para a nossa região. Muito bem, né? Antes de encerrar, eu queria pedir ao prefeito mais um comentário. O prefeito atua na região há muito tempo, antes como promotor, agora como prefeito, conhece essa complexidade e não dá para enfrentar esse desafio sem uma dose muito grande de otimismo que eu consigo perceber aí na fala do senhor. O senhor segue otimista aí para enfrentar esse desafio? E qual é o balanço que dá para fazer depois de enfrentar essa crise de pandemia do Covid na região, um olhar para o futuro aí, de Porto Velho, de Rondônia e da Amazônia brasileira, prefeito? Bom, Rondônia é um pouco diferente, Marcelo, do restante da Amazônia brasileira. Rondônia foi um estado que foi colonizado já na época dos governos militares, sob o lema de integrar para não entregar. Então, a população de Rondônia, a maior parte da população de Rondônia, é composta de imigrantes, sobretudo de estados do sul e sudeste do Brasil. É uma população que foi para Rondônia para produzir, para trabalhar, para contribuir para o Brasil. Nós temos uma participação importante na pecuária e também importante em algumas atividades agrícolas, agora um pouco com uma ênfase especial para o soja. Então, isso acontece naturalmente. Mas, repito, quando se aplica tecnologia, se tem maior produtividade. Então, é tecnologia e financiamento, caminhando junto com a preservação da Amazônia. Esse vai ser o grande progresso. Por isso, eu faço minhas aqui as palavras do Marcelo Tomé também, no sentido que nós precisamos conversar. Nós queremos e precisamos
participar desta discussão, deste processo. Isso é essencial. E não existem grandes dificuldades. Por exemplo, todos os anos sobram recursos do Banco da Amazônia por falta de projetos. E a maioria desses projetos que não são executados, que não são implementados, sem sombra de dúvida, pela questão da regularização fundiária. Porque quando esta propriedade passa a ter um dono efetivo, nós teremos um CNPJ, um CPF, para responsabilizar em caso de malfeitos ambientais. Essas terras devolutas à Amazônia são um drama. A criação de uma reserva, embora seja importante, eu vejo uma dificuldade operacional muito grande. Como se guarnece uma reserva? Quem é responsabilizado quando ocorre a extração ilegal de madeira? Se você tem um CNPJ, se você tem um CPF responsável por aquela área, você tem de quem cobrar, Marcelo. Então, essa discussão que tem que ser feita com quem vive na Amazônia. Nós vivenciamos no dia a dia esses acontecimentos. Então, por isso, é necessário, é imperiosa essa integração efetiva da Amazônia com o Brasil e com o mundo. Como disse o próprio vice-presidente, né, o general Milton Mourão, foi o próprio Estado brasileiro que levou essa população àquele local, àquele ambiente. Existe uma dívida aí histórica para resgatar com essa regularização fundiária, né, prefeito? Era um outro tempo, Marcelo. Naquela época, isso no final dos anos 70, início dos anos 80, o Estado foi criado, o Estado de Rondônia foi criado em 1982. Quem adquiria terras a preços simbólicos, as terras eram todas da União, tinha a obrigação de desmatar. Isso se chamava benfeitoria. Hoje isso seria impensável hoje. Mas se o cidadão que recebeu aquela área de terras, aquela gleba de terras, se ele não desmatasse, ele perdia aquela terra. Então, é um Estado que foi forjado nesta cultura, mas em tempos mais recentes, mais remotos, está cada vez mais se consolidando a cultura da preservação junto com o desenvolvimento socioeconômico da região. Quero agradecer demais o prefeito do município de Porto Velho, a capital de Rondônia, Hilton de Lima Chaves, pela participação aqui no Fórum Mundial Amazônia Mais 21. As discussões seguiremos contando aí com a participação da Prefeitura, dos servidores públicos municipais lá de Rondônia. Fundamental a participação. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, Marcelo. E eu estendo aqui o convite para que você volte a Porto Velho, porque quem bebe a água do Madeira vai continuar. Já tive a honra de fazer isso e certamente voltarei, prefeito. Você será o nosso convidado. Muito obrigado. Saudações a todos, saudações ao presidente Robson, saudações, Marcelo Tomé. Eu quero convidar o presidente da Confederação, da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Marcelo Tomé, para esse encerramento aqui desse primeiro encontro do Fórum Mundial Amazônia Mais 21. Tomé. Eu acho que agradecer a todos que nos assistiram, reforçar o convite para que participem desse processo de diálogo, compartilhe, convide mais pessoas a contribuir nesse processo, não importa qual é a sua visão, qual a sua opinião, qual a sua experiência ou vivência, se você é ribeirinho, se você é índio, se você é empresário, se você é cientista, contribua conosco nesse processo para que a gente, ao final, encontre qual o melhor modelo de desenvolvimento sustentável para a região amazônica. É o compromisso da Prefeitura de Porto Velho, da Agência de Desenvolvimento, da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, da Confederação Nacional da Indústria, dar uma resposta a essa inquietude, a ansiedade, a necessidade de juntos formularmos, construirmos um modelo que dialogue com a identidade econômica da Amazônia e que seja sustentável e promova o desenvolvimento. Venha conosco nessa jornada, temos um enorme caminho pela frente, a gente vai discutir diversos temas, funding, ciência e tecnologia, cadeias produtivas adequadas ao bioma amazônico, cultura é um eixo importante a ser discutido, por isso, contribua conosco, participe
e vamos juntos encontrar um melhor caminho para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Muito obrigado, Marcelo.